Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais da doutrina espírita. Bem, irmãos, o tema de hoje é o grande engano dentro da doutrina espírita. Por que eu trago esse assunto praticamente novamente e trago como tema principal? Por quê? Porque ultimamente eu tenho ouvido algumas palestras espíritas, onde a maioria dos palestrantes falam muito que nós nascemos e renascemos para apagar os nossos erros e que desde a época do advento de Jesus, há 2022 anos atrás, nós estamos nascendo e reencarnando e ainda aprendemos pouquíssimo sobre as leis morais de Jesus. Por isso estamos ainda passando pelas dificuldades, certo? Bem, isso eu vejo e assisto em todas as palestras, praticamente todas elas, quando toca nesse assunto da nossa necessidade evolutiva. Porém, eu discordo em muito sobre esse aspecto, ok? Eu vou explicar por que eu discordo e vou provar para todos que eu não estou errado, ok? Bem, vamos lá? Eu vou dar minhas explicações, as quais eu já expliquei no vídeo anterior, mas eu vou tentar ser mais claro possível dessa vez. Bem, vamos lá. Dentro da doutrina espírita, a nossa ideia é o quê? É reencarnação. O que significa isso? O espírito retorna em outra vida, num novo corpo. Esse processo são diversas vezes que acontecem, ok? Quantas vezes forem necessárias para que a gente consiga a evolução do planeta Terra para sairmos daqui então e habitar um planeta superior. E assim em cada planeta, certo? Mas os espíritas todos afirmamos, né? Porque também sou espírita, que a gente vem fazendo esse processo aqui no planeta Terra desde a época de Jesus Cristo e que pouco aprendemos. Essa palestra é falada para todos aqueles que estão assistindo a palestra, ou seja, para todos. E é considerado que todos nós que estamos no planeta Terra já vivemos em vidas passadas aqui no planeta Terra desde a época de Jesus Cristo, nascendo e morrendo. Porém, eu venho provar agora, nesse momento, e espero que aquele espírita que está ouvindo isso entenda muito bem que eu não estou errado. Não é uma crítica, mas é uma informação. Por quê? Na época que Jesus esteve aqui no planeta Terra, há 2022 anos atrás, a população do planeta Terra era de aproximadamente 360 milhões de espíritos encarnados, ou seja, 360 milhões de seres humanos no planeta Terra. Mas entendo muito bem, esses 360 milhões de seres humanos não estavam localizados num só ponto, ok? Estavam aqui espalhados por todo o planeta Terra, ou seja, por todos os continentes e países, ok? Mas, matematicamente falando, os cientistas chegaram a esse número, que naquela época existiam 360 milhões de seres humanos, aproximadamente, ok, gente? Então vamos gravar esse número, 360 milhões. Bem, na atualidade, os seres humanos do planeta Terra está chegando próximo dos 8 bilhões. Vou repetir para vocês, 8 bilhões, ou seja, são 7 bilhões 640 milhões, aproximadamente, de seres humanos a mais do que aqueles que estavam na época de Jesus. Ok? Por isso que essa informação de que todos nós estamos nascendo e renascendo desde a época de Jesus é uma informação enganosa. Eu não posso dizer mentirosa, porque quem
fala sobre essa... Quem dá essa informação que estamos reencarnando e desencarnando desde aquela época são pessoas que não pararam para pensar sobre os cálculos matemáticos, né? A não prestar atenção que a população do planeta Terra aumentou em 7 bilhões e 640 milhões de seres humanos. Todos nós sabemos que os seres humanos têm um espírito habitando e comandando o corpo. Como Jesus nos disse, a carne procede da carne, mas o espírito não procede do espírito. Ele não sabe de onde veio nem para onde vai. Ok? Então, se toda a população do planeta Terra, que existe hoje, fosse a mesma população na época de Jesus, o número hoje não passaria dos 360 milhões. Aí nós poderíamos afirmar com toda certeza que todos nós somos os mesmos da época que Jesus esteve aqui, que estamos nascendo e renascendo, morrendo e renascendo, morrendo e renascendo. Porque o número seria o mesmo. Ora, se o número aumentou escandalosamente, ou seja, vamos pegar 360 milhões vezes 10, não é verdade? Dá 3 bilhões. Vezes 20, dá 7 bilhões e 200 milhões. Ok? Então, hoje, podemos dizer que tem 20 vezes a mais de espíritos do que haviam naquela época que Jesus esteve por aqui. É simples assim. Ora, se tem 20 vezes a mais, qual é a proporção? De 1 para 20. Simples assim. Ou seja, podemos até aproximadamente, não exatamente confirmar categoricamente, mas dizemos aproximadamente que de cada 20 seres humanos, de cada 20 pessoas, uma delas poderá ter, sim, vivido na época de Jesus, desde aquela época, está até hoje no planeta Terra. Ok? Erraríamos menos, que de cada 20, uma, ou seja, um espírito, continua nascendo e renascendo desde aquela época. Os outros 19 não. Vieram de outro planeta. Agora, quando que eles vieram? Eu não posso afirmar nada, mas eu posso provar que vieram, que estamos aqui. Se o número aumentou, não está bem claro isso? Será que pode restar alguma dúvida? Eu acho que não resta dúvida nenhuma quanto a isso. Então, se tiver algum espírita ouvindo, assistindo essa informação, eu peço, irmão, encarecidamente, repasse essa informação para a casa espírita que você frequenta. Repasse para as pessoas espíritas que você conhece, para que deixem de pregar essa informação falha de que todos nós estamos reencarnando desde a época de Jesus e que não aprendemos nada. Também aproveito aqui o ensejo para falar. Esse negócio de dizermos que não aprendemos nada também é outro engano. Nós somos espíritos infantis. Como poderíamos exigir demais de nós? Não podemos. Nem de nós, nem de ninguém. Algum pai e mãe exige muito de uma criança de 1 ou 2 anos, exige que ela seja sábia, que ela faça as coisas certas? Não fazemos isso porque sabemos que essa criança não tem a capacidade ainda de entender o certo e o errado. Nós procuramos ensiná-la. É assim que Deus nos vê, não de outra forma. Aliás, eu acho que essa distância entre nós e nosso filho, nosso bebezinho que acaba de nascer, é infinitamente menor do que a distância que estamos nós para Deus. Não é verdade? Então, somos tratados por Deus com muito mais carinho, mais amor do que nós tratamos nossos filhos. Essa que é a verdade. Se erramos, faz parte da nossa evolução espiritual, da nossa idade espiritual,
que muitos espíritas sequer já pararam para pensar sobre isso. O universo está em constante expansão e a criação é constante. Nesse momento estão saindo espíritos da mão do Deus, do Criador. Espíritos muito mais jovens do que nós, e com toda certeza cometerão aqueles mesmos erros que cometemos quando tínhamos a idade espiritual desse irmão. Certo? Então, irmãos, nós saímos da mão do Criador até alguns anos atrás, não fazem muitos anos. Estamos começando a caminhar, a compreender melhor. Estamos saindo da fase infantil, porque saímos do planeta primitivo, para habitarmos um planeta de prova e expiação. Já alcançamos um degrauzinho, somente um degrau, nada mais. Faz parte, ok? Então, irmãos, fica aqui essa informação muito importante. Primeiro, se a população do planeta Terra aumentou em 20 vezes, então o número de seres que habitam hoje no planeta Terra vieram de outros planetas. Não é verdade? Em cada 20, 19 vieram de outros planetas. Alguns vieram de planetas inferiores, porque alcançaram um degrauzinho na escala evolutiva, vieram de planetas primitivos. Alguns outros de planetas superiores ao planeta Terra, porque não conseguiram acompanhar a evolução daquele planeta e foram, de certa forma, retirados para o planeta Terra. Mas, irmãos, seja por um motivo ou por outro, não importa muito se nós chegamos aqui depois do advento de Jesus. Não importa se nós chegamos aqui no planeta Terra, que só conte 1000 anos atrás, 1500, ou 200 ou 300. O que importa é que estamos aqui. E se estamos aqui, não importa se viemos de um planeta que era superior ao planeta Terra, ou se era inferior ao planeta Terra. Sabe por que não importa muito, irmãos? Porque se estamos todos aqui no planeta Terra, é porque todos nós vibramos de uma forma semelhante. Por isso estamos no mesmo planeta. Aqui, na verdade, moralmente ninguém é tão superior quanto o outro, da forma que pensa e que parece muitas vezes. Poucos espíritos que tiveram aqui no planeta Terra e que viveram se destacaram perante a humanidade em bondade. Nós podemos enumerar alguns deles. Esses vieram para nos ensinar, para nos mostrar o melhor caminho. São os missionários, não é verdade? Agora, quantos missionários anônimos passaram pelo nosso planeta? Não sabemos, porque geralmente o bem, ele não precisa se mostrar, não é verdade? Ele só se mostra o bem quando é muito necessário para a evolução dos seus semelhantes. Mas tem muitas pessoas, muitos espíritos que nascem, fazem um trabalho maravilhoso em silêncio e vão embora em silêncio, porque não querem chamar a atenção. Tá? Então, o nosso planeta Terra, tirando esses irmãos que vêm aqui em missões extraordinárias para nos ajudar a avançar, todos nós outros vibramos semelhantemente. Nós podemos até nos recusarmos em aceitarmos que somos, irmãos do assassino, do ladrão, do corrupto, do malfeitor, seja ele qual for. Podemos até não querer sermos irmãos, mas somos irmãos dele. E a nossa vibração não é muito diferente da dele, porque se a nossa vibração fosse muito melhor do que a vibração desse irmão, nós não estaríamos no mesmo planeta, meus irmãos. Vamos deixar de ser hipócritas, nos chamarmos de irmãos, mas, no entanto, quando fazemos comparações a esses irmãos, nos achamos melhores. E na realidade não somos. Ok? Quero aproveitar a oportunidade para falar também que as diferenças sociais, físicas, doenças e etc e tal,
que existem no nosso planeta, que ninguém nasce aqui com doenças físicas, defeitos físicos, problemas mentais, problemas financeiros, famílias pobres. Ninguém nasce aqui por castigo de Deus, por coisa que fizemos no passado. Eu já ouvi muito espírita falar, aqui se fez, aqui se paga. É a lei de ação e reação. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Quanta maldade nos fazemos uns aos outros quando proferimos essas frases. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus nos deu como sentença perdoar até o nosso inimigo. Perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ora, se é da obrigação do homem perdoar o seu semelhante, qual não seria a obrigação de Deus para conosco? Se nós não somos bons e temos que ter esse comportamento, qual então seria o comportamento de um Deus bom para com cada um de nós? É infinito. Então ninguém nasce por castigo de Deus. Tem aquela outra frase que Alego Jesus disse, que matar pela espada perecerá. Meus irmãos, eu não acredito nisso. Acredito na outra frase que Jesus falou, que é completamente oposta a esta. Quando ele fala, uma caridade apaga uma multidão de pecados. Nessa eu acredito. Então, irmãos, se existe o sofrimento na terra, a dor, a miséria, a fome e por aí vai, não é porque Deus impõe a qualquer um dos filhos passar por isso ou sofrer por isso. Mas, no entanto, quando nós nos encontramos na espiritualidade antes de reencarnarmos, fazemos essas escolhas para nos redimirmos com aqueles que praticamos o mal. Escolha imprópria e fútil. E fazemos essa escolha, sabe por quê? Porque temos vergonha de ficarmos de frente a frente com o nosso irmão e pedirmos desculpas. Também temos orgulho. Somos orgulhosos, sim, não sei até que ponto. Mas se não fosse o orgulho, nós pediríamos desculpas com toda a humildade possível. Nós compreenderíamos que somos falhos. Isso é ser humilde, compreender a sua fraqueza ainda. Não se sentir superior ao outro. Mas por ainda sermos orgulhosos, temos vergonha muitas vezes, é verdade? Preferimos sofrer do que reparar. Não é verdade? Um dia compreenderemos isso. Quando nós, espíritos, compreendermos isso, não haverá mais a miséria, nem a fome, nem os problemas físicos. Porque já teremos entendido que fazendo o bem é o que precisamos e não sofrer. Ok? Então, irmãos, fica aqui esse alerta para todos os espíritas. Esse peso de que nós viemos diversas vidas cometendo erros tem que acabar. Nós temos que entender que estamos aqui aprendendo. E que, como somos ainda espíritos infantis, é a coisa mais absurda acreditarmos que um Deus de tamanho, de uma grandeza que desconhecemos, de amor e caridade, não podemos entender nem acreditar que Ele irá nos punir qualquer erro que venhamos a cometer. Porque qualquer mal que venhamos a fazer, mesmo contra o nosso semelhante, aos olhos de Deus, é muito pequeno. Ok? Então, irmãos, fica aqui mais esse esclarecimento. Entendermos que viemos ao mundo não só, como alguns palestrantes falam muito, no meio espírita principalmente. Nós viemos aqui para perdoar nossos irmãos. Nós não viemos aqui para
somente perdoar. Nós viemos também para sermos perdoados. E pode acreditar, meus irmãos, precisamos sermos mais perdoados, porque erros todos cometem, principalmente quando se está aprendendo. Valeu, obrigado e até a próxima.